Você pensou que a segurança vinha de ser querido, que se você fosse gentil, o suficiente amável, o suficiente agradável, o suficiente, o mundo abriria os braços e o deixaria entrar. Que se você conseguisse se fazer menor, mais educado, mais agradável, finalmente estaria seguro. Você acreditou que ser aceito significava ser protegido, que se as pessoas precisassem de você, não te machucariam, que se elas quisessem, você não te deixariam. Mas veja o que essa crença te custou. Você mordeu a língua tantas vezes que o gosto de sangue se tornou sua segunda língua. Você sorriu enquanto se encolhia, assentiu, enquanto fervia por dentro e ao mesmo tempo chamou isso de maturidade, diplomacia e inteligência emocional. Você se disse que isso era força, que ser a pessoa maior significava ser a mais silenciosa, mas aquele silêncio não era poder, era sobrevivência, era submissão ensaiada até se tornar natural. Você se ajustou em ambientes onde o poder se impunha confortavelmente alto, enquanto você se sentava cautelosamente pequeno. Você filtrou sua verdade pela educação. Você pediu menos do que precisava. Você tolerou mais do que deveria. E, em algum lugar dessa atuação, você desapareceu. Não foi tudo de uma vez, mas pedaço por pedaço. Cada compromisso parecia conexão, cada silêncio parecia estratégia, cada desculpa parecia armadura. Mas nada disso era verdade, era uma jaula feita de sorrisos. Porque o que você buscava não era segurança, era permissão. Permissão para existir sem conflito, para estar perto sem perigo. Mas Maquiavel teria lhe dito que não há segurança em ser querido. Há apenas perigo em ser previsível. E a paz, a verdadeira paz, nunca é negociada pela conciliação. Ela é conquistada pela presença, pelos limites, pelo poder de se afastar sem hesitar. O que você pensou ser diplomacia era, na verdade, medo, um esforço ensaiado para não ser uma ameaça. Você não falava suavemente, estava tentando não provocar. Você não estava se acomodando, estava torcendo para que gostassem de você o suficiente para não te destruir. Mas eles ainda podiam, e alguns o fizeram, porque ser necessário não é o mesmo que ser respeitado, e ser desejado não é o mesmo que estar seguro. Então você aprendeu a jogar pelo seguro. Mas a segurança, quando conquistada por sacrifício, é apenas outra forma de perigo, uma que rouba mais devagar, uma que rouba silenciosamente. Você construiu sua segurança sobre o conforto dos outros e, ao fazer isso, entregou a eles o mapa da sua destruição. Machiavelli já dizia isso séculos atrás. As pessoas são leais apenas ao que temem perder, não ao que está sempre disponível. Você não estava construindo paz, estava criando dependência, mas só a delas em relação à sua presença, nunca à sua própria essência. E a mentira mais perigosa que te venderam foi que amor, aprovação e paz te protegeriam de ser presa. Mas você não estava protegido, estava exposto. Você acreditou que a bondade te tornaria inesquecível, que sua lealdade criaria raízes no coração dos outros. Que se você desse o suficiente, perdoasse o suficiente, ficasse tempo suficiente, eles veriam seu valor e permaneceriam. Você pensou que sua consistência conquistaria a devoção deles, que aparecer, mesmo quando eles não mereciam, te tornava insubstituível. Mas você não era insubstituível. Virava substituível no instante em que sua utilidade acabava. A verdade é difícil de engolir porque atinge seu núcleo. Você achou que ser bom te tornava seguro, mas na verdade te tornava descartável. Eles não lembravam da sua delicadeza, lembravam da facilidade com que podiam pisar nela. Não admiravam sua lealdade, a exploravam, não por maldade, mas porque podiam e porque você permitiu. Você presumiu que o amor seria uma memória que eles carregariam, que seus sacrifícios significavam algo.
Mas as pessoas não guardam a bondade como guardam a dor. Esquecem o conforto, lembram o poder, lembram quem as fez sentir algo impossível de ignorar. E sua bondade, por mais sincera que fosse, acabou sendo fácil de ignorar quando virou rotina. Você se tornou a pessoa confiável, sempre disponível, previsível. E previsibilidade não é valorizada, é usada. Porque quando sabem que você sempre dirá sim, seu sim deixa de ter valor. Quando sabem que você sempre ficará, sua presença perde peso. Você pensou que consistência era força, mas para eles era uma fraqueza em que podiam confiar. Machiavelli percebeu isso muito antes de você. Ele sabia que ser amado é passageiro e que o afeto é volúvel. Ele advertiu: é melhor ser temido do que amado se você não puder ser ambos. Não porque o medo seja crueldade, mas porque o medo gera respeito, pausa, memórias. Enquanto o amor sem força ao seu lado desaparece em segundo plano, vira expectativa ruído. Você queria ser lembrado pelo que deu, mas eles só lembraram de como foi fácil tirar. Sua bondade não te fez sagrado. Te tornou seguro para ser ignorado. A sua bondade não os prendeu. Libertou-os da responsabilidade da culpa das consequências. Você achava que estava se tornando indispensável, mas no mundo deles, você era apenas conveniente. E conveniência nunca é valorizada. Então a verdade é esta: eles não se lembram da sua suavidade, a menos que ela machuque. Eles não respeitam sua lealdade, a menos que você se afaste. Eles não valorizam sua bondade, a menos que ela tenha a opção de desaparecer. E você deu tudo sem limites. Você entregou sua lealdade como um presente, sem perceber que eles a viam como um recurso, algo que podiam usar até se esgotar. E quando isso aconteceu, eles seguiram em frente. Não porque você não era o suficiente, mas porque você estava sempre disponível demais. Você nunca foi honrado por sua bondade. Você foi substituído apesar dela. Você não precisa ser amado. Você precisa ser necessário. Isso é o que Machiavelli entendeu e o que você nunca aprendeu. Você foi criado na ilusão de que afeto é poder, que ser querido é influência, mas as pessoas não ficam onde sentem amor. Elas ficam onde sentem falta em sua ausência, onde sua retirada deixa uma ferida, onde seu silêncio parece uma fome. Você achou que se desse mais de si mesmo, eles dariam mais em troca. Mas os humanos não são programados assim. Eles não valorizam o que está sempre presente. Eles não protegem o que é dado livremente. Eles acumulam o que pode desaparecer. Eles se agarram ao que traz vantagem. E você deu tudo de uma vez, esperando que sua transparência lhe garantisse permanência. Mas eles não ficam por amor. Eles ficam por necessidade. Porque no fundo, cada pessoa serve sua própria sobrevivência, sua própria fome, seu próprio medo de perda. E você sentiu isso também, aquele que você não consegue parar de pensar. Não é porque eles te amavam mais, é porque eles te fizeram sentir inseguro, porque eles ficaram distantes o suficiente para parecerem caros, inalcançáveis, necessários. Você foi ensinado a ser bom, a ser caloroso, a ser confiável, mas ninguém nunca te ensinou a ser sentido falta, porque ser sentido falta significa que eles sentiram algo partir. E a maioria das pessoas nunca sentiu você partir, elas apenas sentiram seus esforços, sua presença, sua disponibilidade. Você facilitou a vida delas, mas não se tornou essencial. Você se tornou ruído de fundo para as pessoas que estava tentando impressionar. Machiavelli não se importava em ser querido, ele se importava em ser necessário. Ele criava situações onde os outros não podiam agir sem ele, onde sua ausência destruiria seus planos.
onde sua voz não era apenas ouvida, era necessária. Você ainda não chegou lá, mas pode chegar se parar de se doar de graça, se parar de mostrar toda a sua mão, se deixar de medir seu valor pelo número de pessoas que te chamam de legal. Não há recompensa por ser facilmente acessível, nenhuma medalha por ser eternamente gentil, nenhum trono para aqueles que esperam ser escolhidos. O poder não pede amor. Ele exige relevância. Ele cria um mundo onde os outros caem sem você. Então, observe atentamente. Quem na sua vida desmoronaria se você desaparecesse? Se ninguém vier à sua mente, você não construiu poder. Você apenas criou conveniência, facilitou a vida deles, mas não tornou a existência deles dependente da sua presença. A verdade é brutal. Se sua ausência não os afetar, sua presença nunca importou, e você foi ensinado a importar agradando. Mas agora, você deve aprender a importar retendo, sendo menos evidente, tornando-se o oxigênio que eles não perceberam que estavam respirando até que acabou. Você não precisa ser amado por todos, só precisa ser essencial para poucos, não porque entregou sua alma a eles, mas porque se tornou impossível de substituir. Disseram que o silêncio era fraqueza, que se você não falasse, seria esquecido, que a ausência te tornaria irrelevante, que para manter relacionamentos, poder e presença, era preciso permanecer visível, disponível, vocal. Mas isso é mentira, porque silêncio não é ausência, é arquitetura, é design, é a forma mais subestimada de poder justamente porque não conseguem ver onde começa ou termina. Você foi ensinado a se explicar, a suavizar mal-entendidos antes que acontecessem, a esclarecer demais, a se desculpar em excesso, a compartilhar além da conta, como se seu valor dependesse da compreensão dos outros. Mas Maquiavel não agia assim. Ele entendeu algo muito mais perigoso. As pessoas temem o que não entendem. E o silêncio gera confusão, dúvida, projeção. Ele força os outros a imaginar seus motivos, seus pensamentos, seu próximo movimento. E a imaginação deles é sempre mais cruel que a sua realidade. Você pensa que sua voz é seu poder, mas às vezes seu silêncio é o som mais alto na sala. Porque quando você fica em silêncio, eles não podem te rotular. Quando você some, eles não podem controlar a narrativa. E quando você para de se explicar, eles começam a questionar tudo o que supuseram sobre você. Você deixa de ser uma certeza para se tornar um ponto de interrogação. E nas dinâmicas de poder, o desconhecido sempre tem mais controle do que o conhecido. Eles vão dizer: você mudou. Não, você apenas parou de expor sua alma para pessoas que não fizeram por merecer. Você parou de permitir que suas palavras fossem usadas contra você. Você parou de entregar clareza como se fosse um presente para pessoas que nunca ofereceram certeza em troca. Há força no espaço que você deixa. Não porque está vazio, mas porque ressoa. Eles sentem mais sua falta quando você se vai. Eles ouvem você mais alto quando você não diz nada. Porque o silêncio não é passividade, é controle. Isso interrompe o padrão deles e quebra o ritmo em que eles dependiam. E nessa quebra, você se torna inesquecível. Maquiavel conhecia o poder do desaparecimento, de sumir das conversas, de se afastar de dinâmicas que esperavam sua presença sem merecê-la. Não porque ele fosse fraco, mas porque sabia que a mente humana não suporta ficar em silêncio sem transformar isso em uma história. E quando eles não conhecem sua história, temem seu final. Então, deixe-os ficar com essa dúvida. Deixe-os se perguntar onde você foi. Deixe-os perceber o quanto barulho você conteve só para manter a paz. Deixe-os sentir o que acontece quando sua presença deixa de ser garantida. Porque o silêncio não é rendição, é uma mensagem. E se eles não conseguem decifrá-la,
nunca valeram a pena ouvir você falar. Quando eles conseguem prever você, conseguem manipulá-lo. Cada reação, cada hábito, cada ato de bondade, eles catalogaram. Você achava que estava sendo consistente, honesto, estável. Mas para eles era um mapa, um roteiro para estudarem, uma fraqueza que podiam antecipar. A previsibilidade não é confiabilidade, é vulnerabilidade disfarçada de rotina. Você era fácil de ler, e eles te leram como um manual. Sabiam como você reagiria quando estivesse chateado, que palavras te fariam hesitar e qual silêncio te faria correr atrás. Sabiam que não importava como eles te tratassem, você voltaria igual, porque seu comportamento era uma promessa. Eu não vou mudar, eu não vou embora, eu não vou te surpreender. E esse foi o seu erro. Maquiavel teria queimado essa promessa. Ele sabia que as pessoas mais perigosas não são as mais barulhentas. São aquelas imprevisíveis que mudam de forma, desaparecem sem explicação e voltam com um novo limite, uma nova regra, um novo rosto. Quando eles não conseguem prever seu próximo movimento, param de jogar porque os jogos só funcionam com jogadores que seguem as regras. Você seguiu regras demais. Você assumiu que a lealdade se demonstra pela consistência. Mas a verdadeira lealdade não exige que você seja previsível. Exige que você seja respeitado. E o respeito nasce da incerteza, de mantê-los em dúvida se ainda têm você, se foram longe demais, se você mudou. Se eles conseguem prever sua reação, conseguem provocá-la. Se eles conseguem provocá-la, eles te controlam. E aquele que é controlado, mesmo pela bondade, não é respeitado, é usado. Então agora, você deve se tornar o ponto de interrogação. Você deve ser a pausa que eles não esperavam, o silêncio que não estava programado, a decisão que não se alinha com quem você costumava ser. Deixe-os recalcular. Deixe-os sentir a ansiedade de não saber mais onde você está, porque o poder não vem de ser compreendido, vem de ser imprevisível. Não é ser misterioso por ego, mas imprevisível por soberania. Você não deve a eles padrões, deve a si mesmo proteção. E cada rotina que eles memorizam é uma arma em mãos deles. Cada bondade previsível é uma alavanca que eles podem acionar. Cada resposta esperada é uma fechadura que eles podem abrir. Portanto, pare de ser fácil de decifrar. Deixe-os hesitar. Deixe-os sentir o peso da incerteza, porque nesse espaço você não é mais o brinquedo deles. Você é o quebra-cabeça deles e nem todos merecem resolvê-lo. Machiavelli se movia nas sombras, não porque estava se escondendo, mas porque sabia que ser visível torna você vulnerável. Seja o eco que eles não conseguem rastrear, a voz que não conseguem identificar, a presença que muda antes que eles consigam prendê-la. Porque uma vez que eles te preveem, eles te possuem. Você pensava que carinho era alinhamento, que quando alguém sorria para você, elogiava, tocava seu ombro e dizia as palavras certas, significava segurança, significava conexão. Você acreditava que o calor deles era real, que significava algo, que era prova de proximidade. Mas e se não fosse? E se o carinho deles fosse uma tática? E se os elogios fossem calculados, a suavidade ensaiada? E se cada palavra gentil fosse só um jeito de baixar sua guarda e cravar o gancho mais fundo? Você nunca pensou que a bondade poderia ser uma coleira, que a atenção poderia ser uma arma e que o carinho pudesse ser manipulador e usado diretamente para atingir sua confiança? Maquiavel entendia isso. Ele sabia que as pessoas não usavam mais espadas para te conquistar. Usavam afeto. Usavam seu desejo por proximidade contra você. Porque se elas conseguem te fazer sentir visto, não precisam te controlar. Você se controla. Você silencia suas dúvidas. Você racionaliza o comportamento delas. Você faz o trabalho da lealdade por elas.
E quando você questiona isso, quando algo parece errado, você hesita. Lembra de como foram gentis, quão calorosas, quão atentas. Você usa o afeto delas como prova de que está imaginando o desconforto. Mas e se o afeto fosse o disfarce? Você não estava construindo intimidade, estava construindo obediência. Porque uma vez que perceberam o quanto você ansiava por reconhecimento, aprenderam a usar isso como arma. Elas viram seu anseio e refletiram isso de volta, só o suficiente para mantê-lo em busca, só o suficiente para mantê-lo emocionalmente investido, mas nunca o suficiente para deixá-lo descansar. Você se tornou um servo da possibilidade de proximidade e elas nunca precisaram oferecer certeza, apenas a ilusão dela. Esse é o perigo do afeto. Nem sempre vem do amor. Às vezes, vem da estratégia. E quando você não aprendeu a questionar a bondade, confunde isso com consentimento, com confiança, com segurança. Mas Maquiavel não confiava no afeto. Ele confiava em incentivos, confiava em padrões, confiava em ações que permaneciam consistentes no silêncio, não apenas na doçura. E você foi ensinado a confiar no tom de voz. Você foi treinado a buscar conforto em sorrisos. Mas o poder não está sorrindo para você. Está observando como você reage ao sorriso. Está testando quanto afeto você precisa para silenciar seus instintos. Então, pergunte a si mesmo: quantas pessoas na sua vida te fizeram sentir bem apenas o suficiente para conseguir algo de você? Quantas conquistaram sua confiança pelo charme, não pelo caráter? O afeto não é prova de alinhamento, é apenas uma ferramenta. E se você não tomar cuidado, isso se torna uma coleira. Você não estava sendo amado, estava sendo manipulado. Confundiu a coleira com um abraço. Elas querem te puxar perto o suficiente para alcançar, mas nunca perto o suficiente para segurar. Perto o suficiente para usar, mas não perto o suficiente para prestar contas. Elas oferecem vislumbres de conexão só o suficiente para te impedir de ir embora. E você pode confundir isso com amor. Pode confundir isso com significado, mas é controle cuidadosamente medido e estrategicamente dosado. Não é intimidade, é segurança, e você deu a elas tudo. Seu tempo, sua presença, sua atenção. Você já esteve em grupos onde não pertencia, sorriu no meio do silêncio e suportou menos do que merecia. Não porque fosse fraco, mas porque esperava que aquilo se tornasse algo mais. Que sua lealdade fosse reconhecida, que sua bondade fosse recompensada. Mas você não estava sendo valorizado, estava sendo estudado. Eles queriam acesso, não comprometimento, proximidade, não responsabilidade. E toda vez que você se tornava emocionalmente disponível, entregava as chaves, não do seu coração, mas da sua estabilidade. Porque quanto mais eles sentiam você, mais controlavam como você se sentia. Uma mensagem podia te levantar, um silêncio podia te destruir, um elogio e você acreditava de novo, um desprezo e você desmoronava outra vez. Mas Maquiavel conhecia o antídoto: distância emocional. Não um recuo por amargura, mas um recuo por escolha, para proteger o que importa mais, sua soberania. Quando você dá um passo atrás, não por medo, mas por intenção, algo muda. Você para de ser reativo, você para de ser observado. Quando eles não conseguem acessar seu centro emocional, não podem controlar o clima dentro da sua mente. Distância não é crueldade, é elevação. É o que impede que eles apertem seus botões, porque o controle não está mais ao alcance deles. Eles não vão gostar disso. Porque sua proximidade era a ferramenta deles, suas emoções, o termômetro deles. Sua necessidade de validação era a alavanca deles.
Mas quando você se desapega, não de forma fria, mas consciente, você para de se esgotar em cada interação. Você para de deixar seu valor depender do humor deles. Eles vão perceber que você não está mais disponível a qualquer momento, que seus elogios não te intoxicam mais e que seu silêncio não te paralisa mais. E nesse momento, você se torna algo completamente diferente. Você se torna aquele que eles não conseguem ler, aquele que não conseguem mover, aquele que de repente, silenciosamente começam a respeitar. Porque Maquiavel não era inatingível por acaso, ele era inatingível por escolha. Ele sabia que o poder não está na emoção, mas no controle sobre a emoção. Que a distância não termina relacionamentos, ela os define. E aqueles que desmoronam quando você se afasta, eles nunca estiveram conectados a você, apenas à sua conformidade. Então recue suavemente e estrategicamente, não para punir, mas para proteger. Proteja sua clareza, seu direcionamento, sua dignidade. Distância emocional não é abandono. É o limite que prova que você finalmente se valoriza mais do que o calor temporário deles. Desapareça. Não para desaparecer, mas para ser lembrado. Não por drama nem por vingança, mas para criar espaço. Espaço onde sua voz costumava ecoar, onde sua presença costumava acalmar, onde sua energia costumava fluir sem limites. Você foi constante demais, fácil demais de encontrar, sempre pronto para responder. E nessa consistência, você se tornou invisível. Você pensou que aparecer era amar. Essa consistência construiu conexão, mas não foi isso que aconteceu. Ela criou expectativa, criou direito. Eles não apreciaram sua presença, assumiram como garantida, eles não valorizaram suas palavras, silenciaram-nas porque você estava sempre ali, sempre dando, sempre acessível. E o que é sempre acessível nunca é reverenciado. Então você deve desaparecer só o suficiente. O suficiente para que o silêncio doa suficiente para que a ausência sussurre o que sua presença nunca gritou. Você importou mais do que eles perceberam. Maquiavel dominou isso. Ele sabia que a presença sem ausência se torna ruído. Essa visibilidade constante embota a percepção. Então ele se retirou não por fraqueza, mas para permitir que sua ausência fizesse o que suas palavras nunca poderiam. Na desaparição, ele se tornou mito. No silêncio, ele se tornou autoridade. As pessoas não desejam o que consomem constantemente, elas desejam o que de repente não conseguem alcançar. Você quer ser sentido? Então pare de estar em todos os lugares. Você quer ser respeitado? Então pare de ser previsível. Deixe-os se perguntarem por que as mensagens não são respondidas tão rápido, porque sua atenção não se apressa para acalmar seus egos. Porque sua energia não orbita mais ao redor deles. Deixe-o sentar-se no vazio que você deixa para trás. Porque quanto mais eles sentirem sua ausência, mais perceberão o peso de sua presença. Isso não é manipulação, é matemática, psicologia humana. Valorizamos o que pode partir mais do que o que sempre fica. Nós buscamos o que cria espaço mais do que o que o preenche. Lembramos do que costumava ser fácil quando se torna raro. Então afaste-se não com raiva, mas com intenção. Retire sua atenção como se isso lhe custasse algo, porque realmente custa. Retire sua energia como se precisasse de proteção, porque realmente precisa. E deixe o vazio falar por você. Deixe que diga que você nunca foi apenas conveniência. Porque o silêncio faz as pessoas ouvirem, a ausência faz as pessoas notarem e a distância faz as pessoas avaliarem. Se sua presença nunca teve impacto, sua ausência terá, mas se sua presença sempre teve peso, sua ausência se torna poder. Machiavelli não implorou para ser lembrado,
Ele planejou isso, ele deixou o espaço falar, e esse é seu próximo passo. Não explique, não anuncie, apenas vá embora e observe o que eles finalmente ouvirão quando você não estiver mais falando. Eles se lembram da dor mais do que se lembram do amor. Essa é a verdade que você teve pena de aceitar. Você tentou construir lealdade através do calor da generosidade, de sempre estar presente. Mas eles não se lembraram do seu conforto. Eles lembraram do que sentiram quando você parou de oferecê-lo. Você deu amor como se fosse ar, grátis, sem fim, incondicional. Você perdoou antes mesmo de que eles pedissem. Você esteve presente antes de merecer. E ainda assim eles esqueceram, porque o amor, quando constante, se torna um som de fundo, torna-se presumido, torna-se esperado. Mas a dor corta, ela marca, ela ensina. Maquiavel não negociava com emoção. Ele lidava com consequência. Ele sabia que a afeição desvanece, mas o medo persiste. Que aprendemos mais rápido através da ausência do que da abundância. E não o tipo de medo que machuca, mas o tipo que desperta. O tipo que faz as pessoas se perguntarem: e se eu te perder? Você nunca deixou que eles fizessem essa pergunta. Você sempre se certificou de que nunca precisassem. Mas isso acabou agora. Porque aqueles que realmente importam não aprendem através do conforto. Eles aprendem através do contraste da perda do espaço. Você não precisa puni-los. Você não precisa gritar. Você não precisa implorar. Tudo o que você precisa fazer é ir embora. E não apenas fisicamente. Vá embora emocionalmente. Deixe a porta aberta, mas cruze-a. Você pensou que estava ensinando-os a amar você, mas estava apenas amparando a queda deles. Você estava absorvendo o desconforto que eles precisavam sentir. Você estava suavizando cada golpe, escondendo cada consequência para que nunca acordassem. Mas agora é hora de parar de protegê-los da realidade do seu valor. Você não precisa ser cruel. Você só precisa parar de protegê-los de si mesmos. Pois quando eles sentirem a dor de perder você, quando se sentarem no silêncio onde sua voz costumava estar, eles entenderão algo que seu amor nunca os ensinou. Você era a única coisa que eles deveriam ter temido perder. E esse medo não é sobre domínio, é sobre valor. As pessoas não valorizam o que nunca se perde. As pessoas não mudam pelo que sempre perdoa. As pessoas não crescem no calor da sua consistência. Elas crescem na fria ausência do seu limite. Você tentou da maneira suave. Você tentou ensiná-los com bondade, com palavras, com mais oportunidades. Agora ensine-os com silêncio, com espaço, com desaparecimento. Maquiavel não se repetia. Ele expunha seu ponto uma vez e deixava o silêncio gravá-lo na memória. Então queimarão. Que finalmente aprendam o que custa perder quem sempre esteve presente. E que essa lição faça o que o amor nunca conseguiu. O poder não chega, não cai do céu, não entra pela porta e se anuncia. O poder é construído lentamente de forma deliberada. Não é algo que você espera receber, é algo que você cria. Você achou que sua bondade seria suficiente, que se fosse justo, honesto e altruísta, alguém acabaria percebendo que o reconhecimento surgiria naturalmente e que o respeito viria junto com a pureza. Mas não aconteceu, porque em um mundo movido pelo desejo, o poder não pertence aos mais morais, ele pertence aos mais estratégicos. Você estava vivendo seu valor, esperando que outra pessoa lhe desse significado. Mas Maquiavel sabia mais. Ele não esperou ser notado. Ele criou condições que o tornaram indispensável. Ele desenhou sistemas, conversas e alianças para que sua ausência se tornasse uma desvantagem, para que os outros não conseguissem seguir sem ele. Você tentou ser amado quando devia estar criando influência. Cada vez que você deu sem condições, eles se acostumaram.
Cada vez que você ficou em silêncio para manter a paz, acreditaram que você não tinha poder. Cada vez que esperou ser valorizado, assumiram que você não precisava de nada. E quanto mais altruísta você se tornava, menos eles te valorizavam, porque o que está sempre disponível nunca parece essencial. Então agora você muda. Você começa a reconstruir, não com palavras mais altas, mas com limites mais claros, não exigindo respeito, mas tornando-se indispensável demais para ser ignorado. Isso não é arrogância, é precisão. Você não grita seu valor, você cria situações onde seu valor fica evidente. Quando eles tentam resolver um problema e percebem que você tem a peça que falta, quando ligam e sua ausência atrasa o progresso, quando pensam no futuro e precisam te levar em conta ou correrão o risco de falhar. Isso é poder. Não é controle pela força, é controle pela indispensabilidade. E isso vem de eliminar o excesso, de parar de fazer o que só te esgota para manter os outros confortáveis, de não falar só para ser ouvido, de não ser bondoso achando que a bondade por si só traz influência. Não traz. Você se eleva construindo o que os outros não conseguem copiar, tornando-se a peça do quebra-cabeça que eles não sabiam que estava faltando até você se afastar com ela. Não é hora de provar seu valor. É hora de se posicionar para que os outros provem seu valor para você. Porque foi isso que Machiavelli fez. Ele não jogou o jogo. Ele fez as regras. E agora você também faz. Não através do charme, não por meio de explicações intermináveis, mas por meio da escassez, da estratégia e da construção gradual de uma presença que faz seu nome ter peso, mesmo no silêncio. Este é o fim da sua apresentação e o começo do seu design. Aqui é onde tudo termina. As explicações, os pedidos, o silêncio esperando que finalmente eles compreendam a profundidade do que você entregou. Você passou tempo demais interpretando o papel do confiável, do gentil, daquele que sempre perdoa. Mas isso nunca foi força, foi condicionamento. Você aprendeu que a bondade era seu escudo, que se você sangrasse suavemente, eles não cortariam, que se você permanecesse leal, eles não iriam embora. Mas eles foram repetidamente. Não porque você não fosse suficiente, mas porque você sempre foi demais. Disponível demais, generoso demais, aberto demais. Você deu a eles sua mente e deixou que a transformassem num espelho. Você deu a eles seu coração e deixou que o usassem como uma estratégia. E a pior parte, você os defendeu. Você fez desculpas. Você dobrou sua própria espinha como uma ponte, rezando para que eles atravessassem com cuidado. Mas nunca o fizeram, porque você nunca foi igual a eles. Você era a ferramenta deles, seu reflexo, seu conforto, mas não mais. Porque agora você vê a verdade. Não aquela envolta em slogans românticos ou contos de fadas morais, mas aquela que Machiavelli sussurrou para aqueles que ousaram ouvir. O mundo não protege os suaves, ele os consome, ele recompensa o necessário, o disciplinado, o indisponível. Você não deve sua suavidade a ninguém, especialmente àqueles que a usaram como arma. Você não deve explicações a ninguém, principalmente àqueles que distorceram suas palavras para justificar sua crueldade. E você não deve sua presença a ninguém, sobretudo àqueles que só notaram você quando você ficou em silêncio. Este é seu retorno, não para eles, mas para você mesmo. Você não está mais interessado em ser entendido, está interessado em ser inabalável. Não mais aquele que implora por clareza, você é a clareza. Não mais aquele que pede para ser escolhido, você escolhe agora. Deixe que digam que você está frio. Deixe que afirmem que você mudou porque você mudou. Você não está mais interpretando o papel que eles escreveram para você. Agora você escreve suas próprias regras.
E desta vez, não há roteiro a seguir. Apenas instinto, precisão, soberania. Poder não é mais algo que você busca, é algo que você incorpora. Não por meio da dominação, nem da crueldade, mas por meio da decisão silenciosa e firme de não ser mais usado. Você é o fim da manipulação deles, o limite do acesso deles, a fronteira que eles nunca esperaram encontrar. E agora que você se tornou isso, não precisa levantar a voz. Você não precisa provar seu valor. Você simplesmente é. E isso é suficiente para mudar todo o ambiente.